Então, olá. Questão que caiu na prova da primeira fase da Unicamp do ano lá de 2024, portanto, vestibular é o vestibular Unicamp 25. Então, a questão ela diz o seguinte: o gráfico de uma parábola da equação y igual a x ao quadrado mais b. Você que é esperto já identificou que isso daqui é uma equação, né? Lá no caso, uma função de segundo grau, certo? E passa pelos pontos P, Q e M. Ponto Q aqui ele vai ser o ponto 0, menos 4. Ponto Q, 2, menos 1. E ponto M, menos 2, 5. O valor do produto de ABC. Pessoal, esse tipo de questão, naturalmente, ele foi inventado por professores de matemática que pegaram do fundamento de matemática elementar e já caiu na prova da ESA. Questão bem parecida com essa, tá? Então, para falar para vocês que a matemática, quando ela é estudada de forma correta, de jeito bonitinho, fazendo questões estudando, você acaba fazendo muitas provas e sendo apto para passar nos concursos também, além do que você quer, né? Porque as coisas se repetem. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é pensar nesses pontos. O que eles querem me dizer? O ponto P, ele me diz que é o ponto 0, menos 4. E você sabe que aqui eu tenho a questão de um par ordenado. Eu tenho aqui o x e eu tenho aqui o nosso y. E por que x e y? Porque na verdade mesmo, quando eu penso numa parábola, numa função, eu estou pensando em encaixar valores e, enfim, não só valores, mas medidas de certo modo, em gráficos. E nesse caso, o gráfico aqui ele vai ter esse eixo, que é chamado de abscissa, não sei como falar, e ordenada. Então o eixo x e o eixo y. O ponto 0,4, que é o ponto P, é o ponto em que em x ele vai estar no 0 e em y ele vai estar no menos 4, que é aqui. Então esse ponto aqui, muito bonito, na realidade esse pontinho aqui, menos 4. Certo? Mas pense aqui comigo. Pensando em parábola, e aqui eu vou desenhar parábolas aleatórias, vocês lembram quando ela passava lá pelo nosso eixo y? A intersecção dela com o eixo y era chamado de C. Olha que interessante. C, então, é o ponto onde a parábola vai cortar o y em relação ao eixo. Então, tem uma parábola assim, esse daqui é o ponto C. Tem uma parábola assim, esse daqui é o ponto C. É onde a parábola vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas. Beleza? Então aqui meio caminho andado. Eu já sei então que o ponto C ele vale exatamente o que? Menos 4. Beleza? Beleza. Agora vamos pensar aqui de forma mais roxa. Ele me dá então aqui, portanto, outros 2 pontos. E se ele me dá 2 pontos, eu vou precisar escrevê-los na minha equação que foi dada. Então a equação de segundo grau é essa do tipo aqui, a função ax ao quadrado mais bx mais c. Só que eu já tenho, pelo cálculo que nós fizemos aqui, a nossa análise, que o c ele mede o quê? Ele mede menos 4. Beleza? Belezinha. E ele fala aqui o seguinte, olha o que ele está me contando. O que? Quando o x do que aqui for 2, o y vai me retornar o que? Menos 1. Vamos escrever aqui então. F de 2 é igual a menos 1. Ficou feio, deixa eu apagar que ficou feio. É igual a menos 1. Portanto, ó, eu vou pegar esse x aqui e vou jogar aqui os valores, como a gente explicou na aula de função. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 4a mais 2b, certo? Mais o c, que é menos 4, que é igual a menos 1. E também eu tenho também, interessantíssimo, o ponto que eu vou mudar de cor, um verdinho aqui, que é o ponto M, é o ponto menos 2, 5. Então f do x, quando é menos 2, ele me retorna o valor 5. Portanto, vamos ter aqui 4a menos 2b menos 4, porque o c que nós calculamos aqui é 4, menos 4, aqui é igual a 5. Opa! Posso fazer um sistema.
Então, de vermelho aqui mesmo, vou fazer um sistema com essas duas equações. E para fazê-lo, eu vou utilizar o método da soma, vou somar. Então, 2b com menos 2b corta. 4 mais 4 aqui dá 8a, certo? Esse daqui vai dar menos 8 e aqui vai dar 4. Bacana? Bacana. Resumo da ópera, tem uma equaçãozinha para eu descobrir o a. Então, eu descobri isso daqui, agora eu vou descobrir isso daqui. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter aqui, no caso, 12 dividido por 8. Terei 12 dividido por 8. Simplificando, eu posso fazer 4 vezes 3, 4 vezes 2. Terei então, portanto, 3 dividido por 2. Olha que legal, que maneiro. Então eu sei que o A é 3 dividido por 2. Já vou anotar aqui, ó, já vou dar uma circulada. O A é 3 dividido por 2. Agora a próxima etapa, para a gente matar essa questão e fazer as outras, é a gente descobrir o valor do B. Só que como eu utilizei aqui, como eu me apropriei de um sistema de equação, eu posso substituir o A aqui nessa equação ou nessa de cima, por exemplo. Eu vou escolher substituir na equação de cima, tá? Então fica assim mais ou menos, ó. 4A, o A é 3 sobre 2, 4, 3 sobre 2, aqui, mais 2B, o B é o que nós queremos saber, menos 4, igual a menos 1. Beleza. Resolvendo aqui, isso aqui vai dar 6. Mais 2B. 3. Correto? Corretíssimo. Beleza. Então o B aqui, galera, de cabeça, fica menos 3 dividido por 2. Olha que interessante. Então tem o valor do A, do B e do C. Basta fazer o quê? Basta a gente fazer a multiplicação. Então quero saber quanto que é A vezes B vezes C. O A que a gente calculou é 3 sobre 2. O B que a gente calculou é menos 3 sobre 2. E o C que a gente calculou era menos 4. Então eu tenho aqui uma multiplicação. Isso daqui, pessoal, vai me dar o seguinte. Eu posso simplificar aqui, certo? Menos aqui vai acabar gerando mais. E eu tenho aqui 3 vezes 3 é a resposta, 9. Portanto, letra D de Deus é fiel. Muito obrigado, curta e compartilha. Foi a questão 57 da prova. Facinho, né?